Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de correção de 5 exercícios de prova do curso preparatório CPA 10. Você que está estudando para tirar a sua certificação, aqui você encontra conteúdo grátis, onde nós avaliamos, interpretamos e corrigimos as questões. Meu nome é Rodrigo Vogliotti, sou professor da Elite Bancária e vou seguir com vocês nessa aula. Vamos iniciar com a questão número 1, que é a seguinte: qual é o objetivo principal da política monetária? Alternativa A: reduzir a dívida externa do país. B: controlar a inflação e garantir a estabilidade da moeda. C: aumentar os gastos públicos. E D: regular o valor do salário mínimo. Vamos lá, a gente está falando aqui de política monetária. O governo, ele define as suas políticas e através dessas políticas ele vai fazer o controle, nesse caso, da moeda, o fluxo financeiro, a quantidade de dinheiro que entra ou sai da economia. Política monetária sempre lê-se moeda, fluxo financeiro. E está perguntando qual que é o objetivo principal. O governo vai ter vários objetivos, mas aqui está perguntando qual é o principal da política monetária. É reduzir a dívida externa do país? É até interessante essa alternativa. B: controlar a inflação e garantir a estabilidade da moeda. Vejam, se a gente está falando de política monetária, aqui está falando moeda, já tem um link interessante aqui. E a gente vai ver que essa é a alternativa, controlar a inflação e garantir a estabilidade da moeda. O governo, ele tem como principal objetivo, inclusive o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, controlar a inflação. A inflação é um dos maiores males que existe numa economia. Por quê? Porque as pessoas perdem poder aquisitivo e o que ia comprar antes com determinada quantidade de recursos não consegue mais comprar porque a inflação corroeu. Então, é sempre importante que um país tenha uma inflação baixa, não necessariamente ter zero de inflação, porque sempre estão valorizando os bens, os ativos, mas desde que seja controlada. Um exemplo nos Estados Unidos, historicamente tem uma inflação baixa, muito mais baixa quando comparada com a inflação brasileira. Então, o objetivo principal da política monetária é controlar a inflação e também garantir, consequentemente, que a moeda do país, no nosso caso o real, seja estável ao longo do tempo. Está relacionado uma coisa com a outra. Então, esse é o principal objetivo de política monetária. Reduzir a dívida externa pode ajudar de alguma forma? Pode ajudar, mas não é a principal. Aumentar os gastos públicos, aqui está totalmente errado, né? Porque se aumenta os gastos públicos, inclusive pode gerar inflação, ao contrário de controlar a inflação. E D, regular o salário mínimo. O governo também vai regular o salário mínimo, mas não é o principal, é uma das formas que possui aqui. A principal é sempre controlar a inflação e a estabilidade da moeda, alternativa B. Essa é a melhor alternativa que nós temos aqui nessa questão. Então, a explicação da resposta: a política monetária, lembra como eu comentei, lembrar do fluxo financeiro, lembrar da moeda, conduzida pelo Banco Central, tem como objetivo controlar a inflação. Olha lá, controlar a inflação, regular a liquidez da economia, que a economia seja líquida. Quem quer colocar dinheiro em algum ativo, em algum bem, tem a liquidez para poder sacar, para poder resgatar, que esse fluxo aconteça de uma forma condizente. E garantir a estabilidade da moeda, a estabilidade, olha lá que eu tinha comentado, do poder de compra da moeda para cada um dos consumidores, dos investidores. Isso é o principal, o que foi perguntado lá. O principal com relação à política monetária é isso, tá? Controlar a inflação, manter a estabilidade e poder de compra da moeda. Ok?
Então, com isso, a gente finaliza aqui a questão 1. Vamos para a questão número 2. Uma aplicação financeira está sujeita à tabela regressiva do imposto de renda. Qual será a alíquota aplicada sobre o rendimento em um resgate feito após 180 dias e antes de 360 dias? A, 15%, B, 22,5%, C, 20% e D, 17,5%. Vamos lá, vamos interpretar. Então, tem uma aplicação financeira. Está dizendo que essa aplicação segue a tabela regressiva do imposto de renda. Logo, a gente entende que essa aplicação financeira é um título de renda fixa, tá? Porque o título de renda fixa é que segue a tabela regressiva e pede qual é a alíquota, tá aqui as alíquotas, qual dessas é aplicada sobre o rendimento quando resgatar. Vamos dar um exemplo? Olha lá, investiu R$1.000 na aplicação, ficou entre 181 dias e 360, deu um intervalo aqui, e aí resgatou, rendeu, vamos supor, R$100, tá? O valor total da aplicação, então, com os juros, com o rendimento, foi para 1.100. Investiu 1.000, 100 foram os rendimentos, ficou 1.100. O imposto de renda, e pode ser uma outra pergunta de prova, vai incidir aonde? Vai incidir sobre o rendimento. Não incide sobre o valor total, ó, errado. Incide sobre o rendimento. E aqui vai aplicar a alíquota do imposto de renda. E aí a gente precisa conhecer, a gente precisa saber qual que é a tabela regressiva do imposto de renda. E eu recomendo sempre construir a tabela para você resolver na sua prova. Então, a tabela regressiva do imposto de renda está aqui, ó. Entre 0 e 180 dias é a maior alíquota, que é 22,5%. Depois de 181 a 360 dias, que dá um ano, cai 2,5%, para a gente lembrar. Cai 2,5%, 20%. E sempre cai 2,5%. A próxima, de 360 dias até 720, cai 2,5%, vai para 17,5%. E acima de 720, cai 2,5%, sempre caindo 2,5%, 15%. Pronto, essa é a tabela regressiva que a gente acabou de montar. Recomendo que memorize essa tabela, porque algumas questões vão ser relacionadas a ela. Aí é só responder. Entre 181 e 360 tá aqui, ó, 20%, alternativa C. Perfeito? Então, segredo dessa questão, quando pediu algo relacionado à tabela regressiva, faça essa tabela. Lembre que aqui sempre cai 2,5%. Explicação. Para investimentos, aplicações financeiras sujeito à tabela regressiva, como os instrumentos de renda fixa. Olha lá, até 180 dias, 2,5%. Tá aqui, ó, de 0 a 180, 22,5%. De 181 a 360 que foi pedido, 20%. 361 a 720, 17,5%, acima de 720, 15%. Perfeito? E aí a gente consegue fazer seguramente essa alternativa e mais um ponto na nossa prova. Questão 3. Qual o índice de referência mais utilizado para investimentos de renda fixa pós-fixados no Brasil? A. IGPM, B, CDI, Certificado de Depósito Interbancário, C, IPCA e D, Ibovespa. Vamos lá, o que está pedindo? O índice de referência, ou qual que é o outro nome que pode aparecer? Um índice de benchmark, mais utilizado para investimentos de renda fixa, ó, tá dando informação, pós-fixado, pós-renda fixa, pós-fixado.
Vamos lá. Primeira coisa, esses 4 são índices de referência, são benchmark, mas relacionados a temas diferentes. Por exemplo, IGPM é o índice de referência da inflação. O CDI é de taxa de juros. O IPCA também é inflação, é o índice oficial do governo. E o Ibovespa é o índice de referência de ações. Perfeito? Por aqui a gente já poderia responder. A gente não lembra que de uma aplicação, por exemplo, um CDB que é 100% do CDI? 100% do CDI. Olha lá, é um CDB pós-fixado, 100% do CDI. 105% do CDI, 120% do CDI. Olha lá, são aplicações financeiras, né, investimentos de renda fixa pós-fixados atrelados ao CDI. Se a gente lembra disso, já vai saber que é a letra B, certificado de depósito bancário, que é aquele único aqui que está relacionado à taxa de juros. Como eu falei, os outros são relacionados a ações ou inflação. Perfeito? Então é com essa informação, é isso que a gente precisa para responder essa questão número 3. Explicação. O CDI, Certificado de Depósito Interbancário, é o principal referencial de rentabilidade das aplicações pós-fixadas. Como CDBs, muito comum, como eu falei ali, 100% do CDI, 102% do CDI. Fundos DI, pelo próprio nome, né? Fundos DI vão estar relacionados ao DI, a taxa de juros aqui. E outros ativos de renda fixa, se forem também pós-fixados, normalmente estão relacionados ao CDI. Isso é o mais comum, por isso que ele é o principal. Certo? Então, finalizamos aqui a questão número 3. Vamos seguindo. Questão 4. Qual produto financeiro abaixo oferece risco de mercado e não possui garantia do FGC? A. LCI, letra de crédito imobiliário. B. CDB, que é o certificado de depósito bancário. C. Fundo de ações. E D. Poupança. Qual produto financeiro abaixo, qual dos abaixo, oferece risco de mercado? Então, primeira informação, risco de mercado e não possui garantia do FGC. O que a gente precisa? De 2 conceitos. Primeiro, o conceito de risco de mercado e depois lembrar o que é o FGC. Risco de mercado é o risco de variação no preço do ativo decorrente da própria lei de oferta e demanda. O preço varia, o preço aumenta, o preço cai. Então, vou colocar aqui, ó, variação no preço. No preço. Esse é o conceito no preço / ativo. Esse é o conceito de risco de mercado. E o FGC, o que é a garantia do FGC? É o fundo garantidor de crédito que garante até 250 mil os investimentos feitos por CPF, cada pessoa que fez investimento. Mas precisamos lembrar que são títulos emitidos por bancos que possuem garantia do FGC. Olha lá, emitidos somente por bancos. Esses vão ter a garantia do FGC. Agora vamos lá. Qual produto financeiro abaixo oferece risco de mercado e não possui garantia do FGC? Vejam só,
Mesmo se não lembrar esse conceito que eu coloquei de risco de mercado, se a gente só for para aquele que não tem garantia do FGC, a gente consegue responder. Olha só, a LCI tem garantia do FGC. Por quê? Porque é emitido pelo banco. O CDB, Certificado de Depósito Bancário, tem a garantia do FGC, é emitido pelo banco. E a poupança também tem o FGC emitido pelo banco. Fundo de ações não é emitido pelo banco, né? Alguma entidade constituiu esse fundo e está distribuindo, está comercializando e por trás tem ações. Então, o único aqui que não tem a garantia do FGC é o fundo de ações. Com isso, a gente já chegaria à alternativa C. E aí, ações, tem risco de mercado? Tem. Por quê? Variação no preço, variação do preço da ação não está suscetível a mudanças todos os dias. Abriu a bolsa de valores, como que vai se comportar o preço? Eu não sei, vai aumentar, vai diminuir? É o risco de mercado que vai dizer se esse preço vai aumentar, vai valorizar ou se vai diminuir com relação à cotação do dia anterior. Tá? Então, a gente vai ficar com a alternativa C, fundo de ações, porque os outros não se aplicam. Explicação: fundo de ações, olá, não tem cobertura do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, e está sujeito ao risco de mercado. O que é o risco de mercado, como eu comentei? É a variação no seu preço. Variação no preço aqui do que? Da ação. No preço da ação. Pois sua rentabilidade vai depender do desempenho da ação na Bolsa de Valores. Vai aumentar ou vai diminuir? Ninguém sabe, né? Só depois do fechamento do próximo dia a gente sabe qual foi o desempenho dessa ação. Por quê? Porque está suscetível, está sujeito ao risco de mercado nesse caso. Antes de irmos para a última questão, que é a questão 5, para você que busca a certificação CPA 10 e CPA 20, nós temos a mentoria preparação CPA 10 e CPA 20. Ela é diferente do curso preparatório, ela passa por todos os módulos, mas você vai ter um contato direto ali com o professor no dia a dia, tirando suas dúvidas, trazendo dicas de como fazer a prova, planos de estudo, e isso com certeza traz um valor muito grande, uma ajuda muito forte para você que vai buscar a sua certificação. Mais informações você tem no nosso site. Vamos lá para a questão 5, que é a seguinte: o que representa o conceito de liquidez em um investimento? A rentabilidade esperada do ativo. B, a facilidade de transformar o investimento em dinheiro. C, o imposto pago na hora do resgate. E D, a quantidade de risco do ativo. Aqui é uma questão que está pedindo conceito de liquidez de um determinado investimento. Liquidez quer dizer o quê? Quer dizer a facilidade de converter um ativo em recursos, em caixa. Olá, vou usar uma outra palavra aqui. Converter o ativo em dinheiro. Vamos dar um exemplo? Olha só, eu tenho dois títulos, tenho o título 1 e título 2. O título 1, ele tem liquidez diária. Quer dizer o quê? Que eu posso vender esse título e sacar e ter o meu retorno, se for o caso, diário, a qualquer dia. E eu tenho outro título com carência. Olá, eu tenho uma carência
de 60 dias. Eu não posso resgatar esse título só depois de 60 dias. Qual dos dois é mais líquido? Mais líquido é o primeiro, claro. Eu posso sacar em qualquer momento. Eu converto ele em dinheiro a qualquer momento. O segundo, eu vou esperar 60 dias para poder resgatar. Tá? Outro exemplo. O que é mais líquido? Um veículo, que é um ativo também, ou um imóvel? O que é mais fácil vender para transformar em dinheiro? O veículo, em função até do valor. É mais fácil, muito mais fácil vender um veículo do que o imóvel, então o veículo ele é mais líquido do que o imóvel. Certo? Então esse é o conceito. Com isso a gente vai para a alternativa B de bola. É a facilidade de transformar, aqui eu usei converter, mas transformar são sinônimos, o investimento, o seu ativo em dinheiro. Essa é a resposta correta. A rentabilidade esperada do ativo, não, né? Não quer dizer nada relacionado à rentabilidade. Imposto pago na hora do resgate, né? Liquidez é isso, é transformar, não tem nada a ver com rentabilidade, nada a ver com imposto. Quantidade de risco também não tem nada a ver com risco. Claro que nós temos também o risco de liquidez, mas aí é um outro conceito relacionado. A gente não está falando aqui que o conceito de liquidez é a quantidade de risco do ativo, não é isso. Tá? Apenas para a gente não misturar os conceitos. Liquidez é isso, é converter o seu ativo em dinheiro, transformar seu ativo em dinheiro. Então, liquidez se refere à facilidade ou à rapidez em que um ativo pode ser convertido em dinheiro, sem perder parte significativa do valor. Claro, você pode até ter um ativo que não é líquido e converter em dinheiro de forma rápida, mas você tem que desvalorizar muito ele. Então essa não é a ideia. A ideia de um ativo líquido é que você venda esse ativo sem ter perda significativa. É isso que está falando. Tá? Nesse caso vai ser um ativo líquido. E o contrário de um ativo é ilíquido ou não líquido. Com isso, a gente finaliza essas 5 questões do curso preparatório CPA 10. Te vejo no próximo vídeo.